O foco hoje em dia precisa ser na experiência do cliente, pensar o seguinte: como eu posso facilitar a experiência do meu cliente? Com relação, Gouveia, esse movimento, né, de vir para o digital, diminuiu aí, óbvio, você olha para as lojas hoje, as lojas estão bem mais vazias, né, torna-se ali um processo até mais consultivo, obviamente, até pelo volume de pessoas que estão visitando aquelas lojas. Você visualiza uma volta para aquele modelo? Esse modelo não tem mais volta? Como é que você enxerga isso para frente? Alisson, isso é um caminho sem volta. Só para você ter uma ideia, vamos falar aqui de Brasil. Ano passado, no auge, aí, no pico da pandemia, entre abril e junho, 5.700.000 pessoas fizeram a sua primeira compra pela internet, a sua primeira experiência digital. O que era muito comum isso aí, Alisson? O nativo digital. Quem já nasceu neste mundo era muito comum. Mas pessoas como minha mãe, Dona Neia, minha mãe, no celular para ela era para ligar e receber ligação. Agora está lá, minha mãe já está comprando pela internet, minha mãe já tem redes sociais e disse para mim que já está arrumando até um crush. Falei, meu Deus do céu, como é que é a coisa... Mas muda. Tudo isso se deu porque é grupo de risco, não pode ir na rua, e ela teve que se adaptar a esse mundo, que até então era do time aí dos seus 40, 30 anos para menos. Agora está para todo mundo. Os Estados Unidos, só para você ter uma ideia, Alisson, esses números saíram na NRF deste ano, tá? O que aconteceu? Lá o e-commerce representava 15% das vendas no varejo norte-americano. 15%, só para você ter uma ideia. Com a pandemia, esse número já está em 50%. Nossa. Olha, 50%. Para ter uma ideia, como ele estava em 15%, a meta era ter um share de 30% até 2030. E nós tivemos chegaram a 50% ano passado mesmo. Então, é um caminho sem volta. Não tem esse cliente que experimentou o digital, o conhecimento, aprendeu a navegar, a pesquisar, a buscar informações. Cara, não tem como voltar. E é visível que toda a estrutura também tem se preparado para isso, que favorece ainda mais esse movimento, né? Assim, as estruturas logísticas, você vê não somente as transportadoras, né, os próprios correios, adotando até tecnologia distinta para fazer separação de produtos cada vez menores, entre outros aspectos, pelo aumento de venda de celulares e outros produtos menores, mas as próprias empresas fazendo também investimento dentro disso. Se pega o Magazine Luiza, que foi um dos grandes crescimentos aí desse ano, né, montou aí toda uma estrutura logística própria também para conseguir atender isso. Você pega o Mercado Livre, comprando inclusive aviões para poder acelerar o processo, né, de um estado para o outro e tal. Então tem um movimento muito grande realmente que fortalece, que tendencia cada vez mais né, esse caminho sem volta. Mas sendo isso uma realidade hoje, Gouveia, como você colocou, que era algo que se pretendia para 2030 e já é uma realidade hoje, como é que fica, né, as lojas físicas? Então, qual seria o futuro aí dessas lojas físicas? Tá, vamos lá. Alisson, a verdade é o seguinte, que muita gente pensa que o digital veio para concorrer ou substituir. Isso definitivamente não é uma verdade. O digital veio para somar a experiência do consumidor, que hoje a experiência começa no digital. Então ele veio para complementar. E aí, várias formas de complementar. Uma delas, eu acabei de citar um exemplo aí do segmento automotivo, que a venda começa lá no site, no Instagram, enfim, no landing page da empresa lá. Mas não é só isso, até dentro do próprio PDV. Eu gosto, por exemplo, a Sephora, por exemplo. Ela tem um exemplo muito legal. Eles criaram um aplicativo interativo que permite as pessoas testarem a maquiagem. Olha que legal. Olha que legal, legal. Receberem sugestões através da câmera do smartphone. Então ela testa a maquiagem, ela faz tudo via câmera do smartphone. Então perceba como que enriqueceu a experiência do consumidor. E essa, parece clichê, né, Alisson? A gente fica falando de experiência. Mas, cara, é isso. Se a experiência não for relevante, não tem por que eu me relacionar com uma marca, não tem por que eu me deslocar, gastar tempo, combustível para ir até uma loja, um shopping, se a experiência online for melhor. Então, mas aí que está, a empresa que consegue juntar tudo que o digital traz,
através da tecnologia, e mais tudo aquilo que o físico pode trazer através de uma experiência emocional, que eu disse do tocar, do cheirar, tudo isso faz toda a diferença. A tendência para frente aí, cara, a empresa ela vai precisar ser high-tech e high-touch, vai ter que ter os dois, ok? E aí tem um detalhe que vai mudar, né? Antes tinha aquela coisa de o empresário pensava assim, o foco é o que eu quero vender, então o foco era no produto. Hoje não. O foco hoje em dia precisa ser na experiência do cliente, pensar o seguinte, como eu posso facilitar a experiência do meu cliente? Alisson, um exemplo que eu gosto de te dar é o seguinte, você lembra como é que era pegar um táxi antigamente? Sim. Você chamava, o táxi não vinha, você perdia um voo, para pagar o cara não tinha troco, não tinha cartão. Era difícil até a questão de aplicativo, né? Quando você não tinha que ir na mão realmente. Na nossa vida executiva ainda tinha ali os pontos com seus telefones, você conseguia ter um contato, mas ainda assim corria-se muito risco, você tinha a limitação, inclusive física, né? Daquele espaço, daquele ponto que você se comunicava, ou você tinha que ir para as poucas empresas que ofereciam uma quantidade, né, de veículos maior, mas cobrava bem mais por isso também, né? O que o Uber fez na prática, Uber, 99, tudo isso aí, é facilitar a experiência do consumidor. Basicamente, e o que o iFood faz, Alisson? O que várias outras empresas fazem? Por que crescem? Por que são referência? Por quê? Foco deles, facilitar o máximo a experiência de consumo, de modo que o consumidor tenha um mínimo de esforço possível para conseguir o que ele deseja. E no final, né, governo, é uma intermediação, é facilitar o processo de intermediação, ligar a indústria ao consumidor, né? Ao ponto final ali dessa jornada como um todo. Perfeito, muito bacana, e a gente sente muito isso como exemplos dados aí na prática, efetivamente. E hoje eu percebo que o intermediário que não agrega valor, que eu acho que essa é a grande posição dele agora, né? Ele é um intermediário que ele não facilita a vida do cliente, que ele não pensa no cliente, que ele não agrega valor no processo, ele é facilmente descartado por uma tecnologia simples e pura, né, que vai fazer... Você não tem relevância para o cliente, você está fora, Alisson. Essa é a verdade. Eu vejo isso até em mercados um pouco mais complexos. Você pega o mercado imobiliário hoje, o surgimento de aplicativos, como o próprio Quinto Andar, como o Loft, como a House, né, que intermedia isso, facilita o processo e você gera realmente ali uma competição, principalmente para aquelas pessoas que não agregam valor nesse processo, né? Então não é que ele acaba, ele, pelo contrário, ele está ajudando a tomada de decisão, mas se você não agrega valor no seu contato pessoal, você realmente começa a ficar com a sua posição bem comprometida. Bom, pessoal, gostou desse corte? Então se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse e muito mais. Até a próxima!